E aí, galerinha, hoje a gente vai falar de Coreia do Norte e Coreia do Sul. Você vai entender um pouquinho do como que é a história da Coreia e compreender o que está acontecendo hoje, que tem tudo a ver com o passado da Coreia. Então se liga aí no vídeo. Bom, a Coreia, a Península Coreana, ela foi fundada aí em 2333 a.C. Fundação dela, a origem dela são povos migratórios, né, tribos migratórios que vieram do norte e do sul da Ásia, foram se juntando essas tribos, né, e formaram então a Península Coreana. E aí no início era uma península só, né, não tinha essa divisão de Coreia do Sul e Coreia do Norte. Em 1910, a Rússia, numa treta ali com o Japão, né, por conquistar novos territórios, enfim, naquela época o interesse deles era conquistar novas áreas, novas terras, né, era o poder dos países. Então esses dois países, o Japão fez uma treta ali com a Rússia, e aí o Japão saiu vitorioso nessa briga, e o Japão anexou a Coreia ao seu país. Então a Coreia, nesse momento, em 1910, depois de Cristo, ela passa a fazer parte do território japonês. Bom, aí o tempo passou, veio a Segunda Guerra Mundial, duas grandes potências vencedoras da época aí, os Estados Unidos e a Rússia. Esses dois países foram vencedores da Segunda Guerra. Eles tentavam no final da Segunda Guerra uma rendição do Japão. O Japão não queria aceitar o término da Segunda Guerra. Não acabou a Segunda Guerra, não vou me render. E foi nesse momento então que os Estados Unidos jogou duas bombas atômicas lá. Foi a bomba de Hiroshima e Nagasaki. E aí então, depois dessas bombas, o Japão aceita o término da Segunda Guerra e a Rússia e os Estados Unidos acabam ficando naquele impasse de quem ficaria com a Coreia, já que a Coreia fazia parte do Japão até esse momento. Bom, e aí os Estados Unidos e a Rússia chegam numa ideia brilhante e falam, então vamos fazer o seguinte, fica metade para você, metade para mim, e aí eles dividem então a Coreia no meio e fica então a Coreia do Norte sob responsabilidade da Rússia e a Coreia do Sul sob comando dos Estados Unidos. E aí nesse momento da história a gente consegue compreender a Coreia de hoje, né? Porque a Coreia do Norte acabou adotando o mesmo sistema que era da Rússia na época, né? O comunismo, e a Coreia do Sul foi mais direcionada para o capitalismo. Então a gente consegue compreender nesse momento da história, né? Que foi a Segunda Guerra Mundial, o término da Segunda Guerra Mundial, a gente consegue ver o reflexo que isso tem na história de hoje, né, na Coreia de hoje, que hoje a Coreia do Norte permanece com o sistema comunista, né, um sistema mais rígido, e a Coreia do Sul fica mais com o sistema capitalista. Essa questão da divisão da Coreia foi levada para a ONU na época, né, a ONU tinha sido criada nesse momento, né, a ONU é a Organização das Nações Unidas, ela foi criada nessa época, então foi levada essa questão para a ONU. E aí ficou decidido que realmente permaneceria dividido, as duas Coreias ficariam separadas, né, teriam essas duas Coreias, porque elas tinham políticas opostas, né, então permaneceria como estava. Só que isso tudo teve um grande problema, as duas Coreias não se entendiam, né, as duas viviam em conflito, né, elas não aceitavam essa diferença, não concordavam com isso, elas se sentiam ameaçadas, uma se sentia ameaçada pela outra, e aí então, nesse momento da história, começa a Guerra da Coreia, que foi uma disputa entre as duas Coreias, que entrou por meio os Estados Unidos, a China, e as duas começaram então a ter uma guerra entre si. Essa história da guerra começa então com a Coreia do Norte jogando uma bomba na base militar da Coreia do Sul, e aí os Estados Unidos, para tentar acalmar os ânimos ali, falam em jogar uma bomba atômica na Coreia do Norte, e aí a partir desse momento da história então, a Coreia do Norte começa a desenvolver o programa nuclear dela com a ideia de que isso seria uma proteção para ela, uma proteção militar para ela. E aí então começa nesse momento da história, né, a guerra entre a Coreia, começa uma disputa entre elas. A Coreia do Norte começa avançando sobre a Coreia do Sul, né, começa conquistando o território, chega quase que completamente conquistar todo o território do Sul. E aí os Estados Unidos entram nessa briga, militares dos Estados Unidos entram nessa briga vestidos com o uniforme da ONU, eles conseguem conter o avanço da Coreia do Norte sobre a Coreia do Sul, só que eles acabam chegando até quase ali na fronteira com a China, e aí a China também entra nessa briga, e aí vai toda a história, até que chega um momento que as duas Coreias então fazem um cessar-fogo ali, para com essa guerra,
e aí fica essa divisão que acontece até hoje. O programa nuclear da Coreia do Norte começou principalmente porque os Estados Unidos ameaçou jogar uma bomba na Coreia do Norte, uma bomba atômica, como forma ali de tentar se acalmar ali na guerra entre as duas Coreias. E aí então essa guerra acaba deixando 3 milhões de coreanos mortos, milhares de desabrigados, enfim, foi uma tragédia imensa. E acabou então permanecendo os dois países separados. Ficou a Coreia do Norte um país muito comunista, um país bastante fechado. O governo divulga imagens da Coreia como um país sendo muito bom, o melhor do mundo. Só que a gente sabe, a gente tem bastante relatos que a Coreia do Norte não é tudo isso, que eles têm muitos problemas sociais, problemas de desigualdade. E a Coreia do Sul acabou se desenvolvendo mais para o sistema capitalista, e a gente consegue ver que a Coreia do Sul é um país bastante desenvolvido, é muito comparado com países da Europa. Então, um país que acabou se evoluindo bastante, que abriu o comércio, que está muito mais evoluído que a Coreia do Norte. Então, a gente consegue entender. Então, na Segunda Guerra Mundial, a separação dos dois países aconteceu nessa época. Na Guerra da Coreia, foi o momento que aconteceu, então, o desenvolvimento do programa, que deu início ao desenvolvimento do programa nuclear. Então, esses dois fatos estão ligados hoje ao que a gente vê na Coreia hoje. Porque, ou seja, a Coreia continua separadas e continua desenvolvendo os programas nucleares, ameaçando diversos países, acho que talvez em especial os Estados Unidos. O fato é que a Coreia, em determinado momento da história, eles tentam ali um acordo entre os Estados Unidos para parar o programa nuclear, para paralisar esse programa. Chegou várias vezes a decidir que suspenderia esse programa de nuclear, chegou a aceitar algumas ações ali dos Estados Unidos em troca, só que esse programa de vai e vem não avançou muito. Em 2008, a Coreia ia parar com esse programa nuclear, tinha chegado num acordo ali com os Estados Unidos, só que em 2010 esse acordo acabou ficando meio suspeito, porque encontraram ali algumas instalações ocultas de programas nucleares na Coreia do Norte. Então, em 2013, depois de uma avaliação, a ONU coloca algumas sanções ali para a Coreia do Norte, e a Coreia do Norte ameaça reativar os reatores nucleares que ela tinha desativado. Então começa toda essa bagunça de novo. Em 2015, uma avaliação ali de uma organização norte-americana, ela encontra ali um reator nuclear reativado na Coreia, ela suspeita de que já tem um reator ativado. Aí vai a história toda nessa discussão, nesse acordo, tenta fechar um acordo entre Estados Unidos e Coreia. E a Coreia exige em determinado momento da história que os Estados Unidos ajude com questões econômicas em troca de ela desativar os programas nucleares. Esses acordos avançam, mas depois chega em determinado momento da história, a Coreia volta tudo e decide continuar com seu programa nuclear. E aí a gente vê a história até hoje que a Coreia segue com o seu programa nuclear e os Estados Unidos ali tenta barrar, os Estados Unidos agora tentando ameaçar, levando seu porta-aviões lá próximo da Coreia. Donald Trump, que ameaça agora a Coreia, se ela fizer mais um ataque de míssil nuclear, os Estados Unidos ameaçam ali então atacar a Coreia, e aí então a gente vai ver esse desfecho da história. E aí a gente espera, lógico, que os dois países cheguem num acordo, não aconteça aí uma guerra entre os dois países, porque algumas pessoas até alegam que isso pode trazer uma terceira guerra mundial. Então, lógico, a gente espera que os dois países cheguem num acordo de paz, que a Coreia do Norte pare com esse programa nuclear e os Estados Unidos também não ataquem a Coreia. Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir aqui, se inscreva no nosso canal, deixa aí o seu like e fique ligado que a gente vai ter muita informação, muita curiosidade e até o próximo.